Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui para comentar um filme que vocês acabaram de ver, Kramer vs. Kramer. É um filme muito interessante. Esse filme é de 1979. Vejam só, tem 45 anos, né? E é um filme que, tanto no conteúdo quanto na linguagem, é muito atual. Esse filme foi muito premiado, ele ganhou 5 Oscars, desses 5, 4 muito importantes, que são melhor filme, melhor diretor, melhor ator e melhor atriz coadjuvante. O diretor, Robert Benton, é um cara que tem 3 Oscars, esse como diretor e outros 2 como roteirista. O Dustin Hoffman, muito conhecido, né? Ele foi um cara que ganhou 2 Oscars na carreira. Esse foi o primeiro, quando ele era muito novo, depois ele ganhou outro com Rain Man. E ele é um cara que teve 7 indicações para Oscar. E a Meryl Streep, quase não precisa falar dela, né? É uma mulher que ganhou 3 Oscars, ela é recordista de indicação para Oscars, ela tem 21 indicações. Imaginem vocês, em 40 e tantos anos, praticamente a cada 2 anos ela está sendo indicada para Oscar. Não é a pessoa que mais ganhou Oscar, a Katharine Hepburn ganhou 4, mas vejam que é uma época muito anterior, quer dizer, hoje em dia a produção é muito maior, as coisas ficam mais difíceis. Tem 3 atrizes que têm 3 Oscars, ela, a Frances McDormand e a Ingrid Bergman. Bom, então, e o menino foi indicado para Oscar também, não ganhou, mas foi indicado. Então o filme tem muita categoria, né? E eu acho que uma boa história, isso vale para a literatura, vale para o cinema, é feita não só de uma sequência interessante de acontecimentos, mas acho que principalmente quando os personagens mudam diante das circunstâncias. Mudam para melhor, mudam para pior, se convertem, se pervertem e não são sempre os mesmos, né? E esse filme aqui, aliás, isso a gente já chamou atenção lá no filme do História do Lewis, né? Terra de Sombras. Chamei atenção para isso, né? Como ele passa por vários estados emocionais, afetivos. Isso está bem retratado no filme. Neste filme aqui, é óbvio, os personagens principais, que são ele e ela, mudam, Ted e Joanna, mudam muito. Quando o filme começa, a crise está instaurada. A gente não sabe direito a pré-história, mas dá para intuir, dá para perceber que ele é um workaholic, pelo jeito não dava muita atenção para ela, estava focado só no trabalho, e ela também, quando há uma crise desse tamanho, quer dizer, em geral, a culpa dos 2 lados. Ela também deve ter uma parte de culpa, porque ela talvez não se comunicasse muito bem, talvez não tenha explicado a situação de opressão que ela estava se sentindo, de repente resolveu sair, foi procurar um terapeuta que fez um péssimo serviço. Bom, mas o interessante na história é como os 2 vão mudando, como as circunstâncias vão se alterando, circunstâncias não, a disposição deles, né? Ele se vê que é um cara que não tinha nenhuma participação no lar. É interessante ver a cena, como o filme retrata isso, né? A história da rabanada. A primeira vez que ele faz a rabanada com o filho, apesar do clima de alegria artificial que ele cria para tentar alegrar o filho, aquilo é uma tragédia, cara, derruba tudo, não sabe, né? A frigideira vai parar no chão, etc. E a segunda cena da rabanada, que já está mais no finalzinho do filme, você vê que a sintonia é perfeita dos 2, né? Nenhum erro, nenhuma falha. Agora o clima é um clima pesado, eles estão tristes porque estão sentindo, assumiram a tristeza de terem perdido a presença da mãe ali. Então ele evidentemente mudou muito, né? Ele pôs em risco a sua vida profissional, ele ficou cuidando do filho e aí vai. E ela também acabou mudando muito, quer dizer, principalmente depois do julgamento. No julgamento ela percebe quanto ele tinha mudado e ela procura mudar também. No filme há muitos indícios dessas mudanças de comportamento, dessas mudanças de atitude, e acho que isso é interessante vocês observarem e procurarem detectar no filme quais são os indícios e os sinais dessas mudanças. Uma pergunta que fica no ar é: voltaram ou não voltaram? Ele, evidentemente, o Robert Benton, um grande diretor, não ia fazer a vulgaridade de fazer um final feliz simplesmente. Os 2 se abraçam, são felizes para sempre. Não. Ele deixa um final mais ou menos aberto. A gente pode interpretar isso de várias maneiras, né? Mas ele não dá uma dica precisa sobre o que aconteceu. Eu, pessoalmente, acho que eles voltaram.
e acho que tem indícios claros disso no filme. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Vocês repararam nas cenas do elevador? Há 3 cenas em que aparece um elevador. Primeiro, ela está saindo de casa, ele está na porta do elevador tentando falar com ela, e ela não olha para ele e fica de cabeça baixa, e o elevador desce. Segunda cena do elevador, depois de uma das sessões de julgamento no tribunal, ele entra no elevador, ela percebeu que pisou na bola lá e quer pedir desculpas para ele, mas ele está muito magoado, entra no elevador, não ouve o que ela está falando, não dá atenção, ele fica de cabeça baixa, ela fica falando, pedindo desculpas, ele fica de cabeça baixa e o elevador desce. Terceira cena do elevador, já no final do filme, eles se olham, eles esboçam um sorriso um para o outro, ela pergunta como eu estou, e ele fala, você está linda, né? E um sorri para o outro, há uma comunicação visual na hora ali, e o elevador sobe. Bom, você pode dizer, isso não é definitivo, não indica claramente que eles voltaram, mas eu acho que é um indício de que as coisas estavam se ajeitando, estavam se encaminhando bem. Muito bem, fica aí alguns comentários, algumas coisas para vocês pensarem, espero que vocês tenham gostado, até a próxima vez.